Olá! O objetivo deste vídeo é apresentar de forma resumida como funciona o sistema eleitoral brasileiro, de acordo com o Código Eleitoral, que é a Lei 4737/65, a partir do seu artigo 106. Bem, o sistema eleitoral brasileiro ele é um pouco mais complicado do que a gente conhece, ou do que a maioria das pessoas conhece, porque ele estabelece 3 tipos de cálculos diferentes, dependendo do cargo que será eleito, que são esses 3 que estão dispostos aqui neste mapa mental. O primeiro deles é a eleição majoritária absoluta, que elege presidentes, governadores e prefeitos de cidades com mais de 200 mil eleitores, tá? Não habitantes. Para ser eleito neste tipo de cálculo, o candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um voto válido. Ou seja, ele precisa da maioria absoluta dos votos válidos da eleição, que é metade mais um. Caso nenhum dos candidatos consiga ou atinja esse percentual, essa porcentagem, faz-se um segundo turno entre os 2 mais votados. A segunda forma de cálculo prevista pelo Código Eleitoral é a eleição majoritária simples, que elege senadores de 8 em 8 anos, diga-se de passagem, e prefeitos de cidades com menos de 200 mil eleitores. Para ser eleito neste tipo de cálculo, o candidato precisa apenas da maioria simples dos votos válidos, não da metade como no exemplo anterior. Se ele tiver um voto a mais do que o segundo colocado, ele já está eleito independente da porcentagem. O Código Eleitoral estabelece ainda um terceiro cálculo, a chamada eleição proporcional. Esse tipo de eleição elege deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais, no caso do Brasil, o Distrito Federal, e vereadores. Neste tipo de cálculo, ou neste tipo de eleição, é necessário fazer o cálculo do quociente eleitoral e partidário para estabelecer quantas vagas cada partido terá direito. E repare aqui que eu falei cada partido. Por quê? Neste tipo de eleição, fica claro que os votos dados pelos eleitores, eles são destinados primeiramente aos partidos que esses eleitores estão coligados, aos partidos e coligações, e só no segundo momento aos candidatos. Para a gente entender melhor esse tipo de eleição aqui, é sempre interessante a gente ver um exemplo. Portanto, nós preparamos aqui um exemplo para entender melhor como que funciona a eleição proporcional. Nessa simulação, a gente pegou uma cidade aqui de 160 mil eleitores. Eu coloquei Presidente Prudente aqui, porém, Presidente Prudente tem mais de 60 mil eleitores e já está próximo a 170 mil. Mas, para facilitar os nossos cálculos, vamos deixar 160 mil eleitores. E 13 vagas na Câmara Municipal. O principal exemplo, ou a principal observação aqui a ser feita é que o total de votos de um partido ou coligação é a soma dos votos de todos os candidatos deste partido, bem como os direcionados à sua legenda. Ou seja, o que vale para o cálculo do quociente eleitoral é a soma de todos os votos dos candidatos ligados ao partido. E só no segundo momento é que os votos individuais vão ter algum valor, que é para, no caso dessa segunda observação aqui, nós vamos voltar a ela mais tarde, ok? Então, aprofundando o nosso exemplo, a gente pegou aqui e inventou um partido, né? Esse partido é fictício, não existe esse partido, é o partido da Turma da Mônica, o PTM, e o PTM, a situação desse partido nessa eleição é esta apresentada aqui. Ele lançou 16 candidatos
para concorrer às vagas na Câmara, e os votos recebidos por esses candidatos estão aqui listados na frente, respectivamente, de quem os recebeu. Então, o Chico Bento recebeu 7.000, o Cascão 6.350 e assim por diante, até a Maria Cebolinha aqui, que recebeu 450 votos. Mas, como eu disse anteriormente, o que importa para o cálculo, o primeiro cálculo, que é o cálculo do quociente eleitoral, é o total de votos recebidos pelo partido. Então, o total de votos que o PTM recebeu foi 40.000, que é a soma de todos os votos de seus candidatos. E se ele tivesse recebido algum voto de legenda, também entraria aqui nesta soma. Como que é feito, então, o primeiro cálculo, que é o cálculo do quociente eleitoral? A gente pega os votos válidos e divide pelo número de vagas da Câmara Municipal. Neste caso, o número de votos válidos foi 130.000, que é o número de eleitores menos o número de votos brancos, nulos e ausentes. Esses votos aqui, brancos, nulos e ausentes, não são válidos. Portanto, na nossa simulação aqui, a quantidade de votos válidos é 130.000. Dividimos pelo número de vagas na Câmara e obtemos o quociente eleitoral, que neste caso é 10.000. Mas o que é o quociente eleitoral? O quociente eleitoral é o número mínimo de votos que cada partido ou coligação precisa para conseguir uma vaga na Câmara. Então, em outras palavras, cada partido que disputou essa eleição fictícia precisa de, no mínimo, 10.000 votos para conseguir uma vaga na Câmara Municipal. Vamos aprofundar ainda mais o nosso exemplo para a gente ver como que será feita a distribuição, então, destas vagas de acordo com a votação que cada partido recebeu. Nesta primeira coluna aqui, nós temos os partidos que participaram desta eleição. Como vocês podem ver, aqui está o PTM, o Partido da Turma da Mônica, e os demais partidos concorrentes dele. Vamos lembrar que cada um destes partidos ou coligações apresenta aqui nesta planilha apenas o total de votos que os seus candidatos receberam. Okay? Então, na segunda coluna nós temos os votos recebidos pelos partidos. Então, aqui no caso do PTM, 40.000. Agora a gente faz o cálculo do quociente partidário, que é o segundo cálculo previsto no Código Eleitoral. Como que se faz este cálculo? Pegamos o número de votos recebidos pelo partido, então aqui no caso do PTM, 40.000, e dividimos pelo quociente eleitoral que nós achamos lá atrás, que foi 10.000. 40.000 dividido por 10.000, 4,0. E faz isso, claro, para todos os partidos e coligações que concorreram nesta eleição. E o que a gente vai achar ao fazer esse cálculo? A gente vai achar o quociente partidário, que é o número de vagas que o partido tem direito. Ou seja, aqui a gente já está determinando, através dessa divisão, quantas vagas cada partido ou coligação, não os candidatos, cada partido ou coligação tem direito a receber, de acordo com os dois cálculos aqui. Então, a divisão mostrou o seguinte: antes da gente falar do resultado, é interessante falar o seguinte: numa divisão, eventualmente, a gente tem um número quebrado, né? Um número fracionado. O Código Eleitoral pede, então, que a gente despreze qualquer que seja o número depois da vírgula. Estas aqui, então, são as vagas já distribuídas aos partidos de acordo com o cálculo do quociente eleitoral e partidário. Okay? Porém, neste nosso exemplo, surge uma outra questão aqui, um outro problema. Se a gente somar
as vagas recebidas pelos partidos, nós obteremos 12. Porém, a cidade tem 13 vagas a oferecer. Neste caso, o Código Eleitoral brasileiro prevê ainda um último cálculo, que calcula qual o partido receberá a sobra. E como que é feito esse último cálculo? Divide-se o número de votos de cada partido pelo número de vagas obtidos por ele, mais 1. Então, se a gente pegar aqui o nosso exemplo preferido, né, que é o partido da Turma da Mônica, a gente pega o número de vagas, de votos, que ele recebeu e divide já pelo número de vagas que ele recebeu, mais 1. 4 mais 1, 5, então 40.000 dividido por 5. É o que manda fazer o Código Eleitoral brasileiro. E fazemos isso, claro, para todos os outros partidos, menos para o partido que não recebeu vaga, por esse está desclassificado. E por que ele está desclassificado? Porque o número de votos que ele recebeu não atingiu o quociente eleitoral. O número de votos que ele recebeu não atingiu o mínimo necessário para conseguir pelo menos uma vaga na Câmara Municipal. Bem, feito aqui os cálculos, nós descobrimos quais são as médias. E o Código Eleitoral, mais uma vez, pede que o que tiver a média maior fica com a sobra. No nosso exemplo, esse Felizardo foi o Partido da Pessoa Esperançosa, ou Partido das Pessoas Esperançosas, o que confirma a história que a esperança sempre ajuda. Então, quem vai receber a última vaga aqui será o PPE. Ok? Maravilha. Então, o resultado da nossa eleição fictícia ficou desta maneira. 13 vagas distribuídas desta maneira. E é aqui que a gente percebe a discrepância que a falta de conhecimento desse tipo de cálculo pode ocasionar numa eleição no Brasil. Se a gente comparar aqui 2 dos partidos que concorreram aqui na nossa eleição fictícia, a gente pode perceber o porquê do fenômeno que acontece muito nesse tipo de eleição, que é o fato de candidatos bem votados não serem eleitos e candidatos com um número bem menor de votos, no nosso caso aqui 3 vezes menos, serem eleitos. Por aquela lógica, né, vocês já perceberam isso, de que o voto vai para o partido e não para o candidato em primeiro lugar. Então, pelo cálculo aqui do quociente eleitoral, o PTM teve direito a 4 vagas, e aí sim, primeiro ele recebe essas 4 vagas, para depois distribuir aos seus candidatos. E os candidatos mais votados é que recebem essas 4 vagas. Mesma coisa acontece aqui com o PPE, né? O PPE, como nós vimos, recebeu 5 vagas e da mesma forma ele distribui aqui aos seus 5 candidatos mais votados. Mas reparem que, diferente do PTM, o PPE tinha apenas 5 candidatos. E desses 5, apenas um, que é o primeiro, recebeu uma quantidade absurda de votos se comparado com os outros candidatos aqui do PPE. Por um motivo que costuma acontecer muito na realidade, muito nas eleições municipal, estadual e federal, que é o quê? Um candidato, por ser muito famoso ou por ser alvo de votos de protesto, por não apresentar proposta nenhuma, apenas palhaçadas, ser alvo de votos de protesto. Porém, a gente pode perceber como é prejudicial essa atitude por parte do eleitor, porque ele não elege apenas aquele candidato, mas ele puxa vários candidatos sem representatividade alguma. E, pior que isso, ele deixa de fora
candidatos, muitas vezes com alta representatividade, porque receberam muitos votos, porém não entraram por conta desta discrepância de votos aqui. Embora a gente possa imaginar que esse sistema está errado, mas não é o sistema que está errado. Por quê? O sistema é lógico, né? O sistema democrático, ele presume que um partido político ele representa melhor a população do que uma pessoa isoladamente. Porque um partido político é um conjunto de pessoas que estão em constante diálogo, teoricamente, e que pensaria melhor as políticas públicas e as questões que a sociedade ou a parte da sociedade que ele representa precisa, do que uma pessoa isoladamente. Por isso, o sistema prevê que os votos primeiro sejam distribuídos aos partidos, por esses cálculos todos que nós fizemos, e, num segundo momento, apenas aos candidatos. Então, o que está errado é a falta de conhecimento do eleitor que leva a essas discrepâncias, né? O que é necessário, então, para a gente não cometer essas discrepâncias? É não só olhar o candidato. A primeira coisa que a gente deve olhar, claro, é o partido que o candidato está afiliado, se o partido tem políticas que nos interessam, tem políticas sérias, e, em segundo lugar, é olhar os candidatos que estão concorrendo por este partido, para depois, então, e só então, decidir o nosso voto. Espero que esse vídeo tenha ajudado a entender como funciona a eleição proporcional e também ajude você a decidir os melhores candidatos para o seu município, para o seu estado e para o seu país. É isso, até mais.